Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gente, estamos chegando no final do semestre, né? Estamos no penúltimo conteúdo, né? Hoje entramos no penúltimo conteúdo da nossa disciplina, né? Que se trata dos testes de hipótese, né? A gente ainda vai estar trabalhando com a curva normal, né, de distribuição, e na próxima aula a gente encerra no último conteúdo, né? Que é a relação, então, da reta de regressão ou ajuste linear. Tá? Trabalhando ali com pontos ou, no caso, conjunto de valores discretos, certo? Bom, pessoal, do que se trata o teste de hipótese? Né? Lembrando que eu vou falar nessa pré-aula sobre o teste de hipótese, fazer uns dois exemplos, tá? E na aula a gente vai trabalhar um pouco mais, fazendo mais exemplos. Ele não é um conteúdo de grande densidade, tá? Ou seja, com muita informação, tá? Então, o que é um teste de hipótese, tá, gente? O teste de hipótese, ele trabalha com a relação, né, ou ele é uma ferramenta, tá, que a gente utiliza para fazer uma investigação sobre um parâmetro de interesse de uma dada população, tá? Através do quê? Através de dados amostrais. Tá? Então, a partir de dados amostrais e parâmetros populacionais, a gente vai conseguir fazer uma validação ou não, né, de uma informação proveniente. Tá? Então, normalmente a gente trabalha com a questão da média, né, que é sempre a questão do valor esperado. Né? A gente normalmente espera que o resultado de algo seja o valor médio. Tá? Então, usamos esse parâmetro, mas poderíamos discutir outros tipos de parâmetros também. Tá? Então, pelas informações obtidas com as amostras, né, será possível, por exemplo, confirmar ou rejeitar algumas hipóteses levantadas. Vamos tomar como exemplo, né, a seguinte situação. Um consumidor deseja verificar se a quantidade média de um determinado produto é realmente de 1.000 gramas. Para isso, o que ele faz? Ele vai lá, coleta algumas amostras, tá? E calcula a média em cima dessas amostras, né? E no caso, ele toma 45 amostras nesse exemplo, né? E ao tirar a média, ele obtém uma média amostral de 998,5 gramas, tá? Ou seja, ela é divergente do valor informado pelo fabricante, tá? Ou pelo produtor. Tá? Ele falava que é de 1.000, nós obtivemos para 45 amostras 998,5, né? 1,5 gramas de diferença. Tá? Nós teríamos aqui então duas hipóteses. Né? Quais seriam as hipóteses? Uma hipótese que o produtor está mentindo, né? Ou seja, a média ela é diferente de 1.000, e uma hipótese que o produtor ele está realmente falando a verdade, a média é igual a 1.000. Tá? Então nós tomamos uma hipótese inicial e uma hipótese alternativa, que é a hipótese contrária à primeira hipótese. Né? Normalmente a gente trabalha da seguinte forma: a hipótese inicial a gente considera que a média realmente seja 1.000, tá? E caso a gente concluir que ela não seja, né, essa é a dada hipótese alternativa, que é a hipótese de ser diferente de 1.000. Tá? Então, a gente vai aplicar esse teste para fazer essa verificação. Tá? Então, o teste de hipótese ele vai verificar a informação dada pelo fabricante é verdadeira ou falsa dentro de um grau ou nível de confiança. Então, pelo gama, né? Eu vou estabelecer um nível de confiança igual àquela relação do nosso intervalo de confiança, tá? Da média estar ou não dentro daquele conjunto. Tá? Então, a gente vai estar trabalhando com essa relação aqui. Tá? Bom, quais são os procedimentos, né, para a gente realizar o teste de hipótese? O primeiro deles é construir as hipóteses, né, as duas hipóteses. A hipótese inicial, ou chamada hipótese nula, H0, e a hipótese alternativa, HA. Né? Eu utilizo HA por questão da alternativa, mas alguns livros chamam de H1, tá? H0, H1, né? Hipótese inicial, segunda hipótese, que é a hipótese alternativa. Tá? A hipótese nula, ela sempre vai conter o sinal de igualdade. O que isso quer dizer? Né? Vai ser igual à média, né? Vai ser maior ou igual à média, ou vai ser menor ou igual à média, dependendo da situação. Tá? Enquanto que a hipótese alternativa, ela vai conter a negação
né? Ou o contrário, né, dessa hipótese inicial. Tá? Ou seja, é uma hipótese que difere totalmente da hipótese inicial. Então, digamos, se eu digo que a hipótese inicial é que seja igual, a hipótese alternativa vai falar que é diferente. Se eu tenho a hipótese inicial falando que é maior ou igual, a hipótese alternativa vai me dizer que deve ser menor. Né? Se a hipótese inicial me fala que é menor ou igual, a minha hipótese alternativa fala que é maior. Tá? Quando estabelecemos as hipóteses nula e alternativa, nós vamos ter três casos, né, que são os três tipos de teste de hipótese. Tá? O primeiro, que é o chamado teste bilateral, que ele vai ocorrer quando a nossa média, nosso teste diz que a média populacional é igual à média populacional apresentada, tá? Igual a afirmação. E a hipótese nula vai dizer, ou a hipótese alternativa vai dizer que a média ela é diferente da média apresentada. Tá? E nós geramos essa relação do teste binomial. Nós vamos ter um intervalo de confiança entre Z1 e Z2. Tá? Essa região ela é a probabilidade de ocorrência dela é o nosso nível de confiança, né, o nosso gama, tá? E essa região é chamada região de aceitação. Né? Então, caso o valor que a gente vai observar, né, o valor observável, que vai vir da média amostral, né, ele cair dentro dessa região, a gente aceita H0. Né? O que seria aceitar H0? A gente fala, olha, a hipótese inicial está correta. Né? Realmente a média é igual àquele valor. Né? Daí a gente vai ter as regiões críticas. Né? O que seria essa região crítica? São os valores que estão fora deste intervalo. Como ele é bilateral, nós vamos ter que o nosso sigma, né? O nosso alfa, que é o nível de significância, ele vai estar dividido igualmente para os dois lados. Né? Então essa região aqui, a probabilidade de acontecer é sigma dividido por alfa dividido por 2 e aqui alfa dividido por 2. Tá? O nível da probabilidade de ocorrência desses dois. Então, caso o nosso valor observável, né, ele cair abaixo de Z1 ou acima de Z2, tá? A gente vai descartar a região de aceitação, né? Ou seja, a gente descarta a H0 e aceita a nossa hipótese alternativa, que a média ela é, na verdade, diferente, podendo ser maior ou podendo ser menor. Então, essas regiões críticas são a região de rejeição da nossa hipótese inicial. Né? Então, quando eu rejeito a inicial, eu aceito a alternativa. Tá? E o vale do contrário. Se eu aceito a inicial, eu rejeito a alternativa. Tá? Temos também o teste unilateral à esquerda, tá? Que aqui, por questão gráfica, está sendo representado aqui, tá? Esse gráfico aqui de baixo, teste unilateral à esquerda, que ele trata quando nós vamos fazer uma verificação onde é que a afirmação inicial é que a média seja maior ou igual ao valor fornecido, né? Que é essa média inicial. Tá? Isso quer dizer que a nossa relação de hipótese inicial é que a média esteja dentro dessa região inteira. Opa. Ou seja, a nossa H0, né, ela corresponde a toda essa região que nós temos aqui. Né, corresponde a toda essa região. Então ele vai deste valor crítico, tá? O RC crítico, que é o Z crítico que a gente vai estar vendo, né? Que é o valor observável, tá? Que nós teremos. Todo valor que der acima dele vai ser correspondente à hipótese inicial, então a aceitação da hipótese inicial. Enquanto que os valores que estão abaixo dele é a nossa hipótese alternativa, que é a nossa região crítica, tá? Onde que se dá a rejeição da hipótese inicial e a aceitação da hipótese alternativa. Neste caso dos testes unilaterais, note que o nosso nível de significância alfa
né, ele vai estar contido totalmente de um lado da distribuição, tá? Então ele vai estar somente na região à esquerda, tá? Então ele vai estar aqui diretamente toda a probabilidade de ocorrência. E o teste unilateral à esquerda é exatamente o oposto do à direita, né? Nós temos então que a hipótese inicial, né, é que a média seja menor ou igual, então abaixo desse valor crítico é a região de aceitação da H0, enquanto que acima deste valor crítico a gente vai ter a aceitação da hipótese alternativa e o descarte da hipótese inicial. Tá? E nesse caso, o nível de significância ele vai estar totalmente colocado do lado direito. Tá? Então ele vai representar que é maior que o valor previsto. Perfeito? Então são esses 3 tipos de teste que a gente precisa verificar para iniciar. Tá? O segundo passo é calcular a estatística do teste, né? O que seria essa estatística do teste? Né? A gente tem a média afirmada, né, a média afirmada da nossa empresa ou do que a gente está investigando, né? E a gente tem o valor observado, né? O que é o valor observado? A gente tirou a amostra e calculou um valor da média. Então eu preciso do valor desse Z observado, né? Que é o valor relacionado à média, né? Comparado à questão da população. Então esse Z observado, ele pode ser calculado pelo X médio menos a média populacional, então a média amostral menos a média populacional, dividido por sigma vezes a raiz quadrada de n, tá? Vezes a raiz quadrada de n. Então a gente vai estar determinando esta estatística, né? E esse valor obtido, né, ele vai providenciar para a gente a tomada de decisão da comparação com os valores tabelados, né? Se a gente vai estar aceitando, né, ou rejeitando a hipótese inicial. Tá? Então é através dele que nós vamos fazer esse parâmetro. Lembrando, né, que a gente precisa também fazer a nossa conversão, né, dos valores da mesma forma como que a gente fez anteriormente. Tá? Então vamos lá. Determinar o nível de significância alfa, né? Ou seja, qual é o nível de significância que eu vou utilizar? Eu vou utilizar 1%, 5%, 10%, 40%, 50%, né? Que no caso é a probabilidade máxima de rejeição na nossa hipótese inicial. O nível de significância é o rejeição, né? O nível de confiança é o nível de aceitação, tá? Então, normalmente se trabalha com 1, 5 e 10%. Tá? Eu falei para vocês na aula passada até que normalmente a gente trabalha com 95% de confiança, ou seja, 5% de significância. Tá? Então, normalmente a gente trabalha realmente com um desses 3 valores, né? De 1, 5 ou 10%. Tá? Próximo passo, determinar a região crítica, RC, né? Que no caso a área da região crítica é igual ao nível de significância alfa, tá? Ou seja, 5% é a probabilidade de 5% de rejeição, que é a nossa região crítica. Tá? A região crítica também determina onde H0 será rejeitada. Tá? Os extremos dessa região serão dados pelos valores encontrados na tabela de distribuição normal. Tá? Então a gente vai estar trabalhando com essa relação normalmente. Tá? Então, o teste bilateral. Tá? Vamos lá para o teste bilateral. Teste bilateral, nós temos então alfa por 2 e alfa sobre 2, né, para os dois extremos. Tá? E a gente vai ter que calcular os nossos Z críticos. E aqui eu até peço perdão, aqui não é Z observado, é Z crítico. Tá? Z crítico. O que seriam esses Z críticos? Seriam os Z's limites do nosso teste, né? Ele vai dar esses parâmetros. Então, quando a hipótese inicial for que a média é igual e a alternativa é que a média é diferente, a região de rejeição, né, vai ser dada pelos valores menores que esse Z crítico, tá?
no caso, menor que Z alfa dividido por 2, então nível de significância dividido por 2, tá? Ou o Z crítico vai ser maior que Z 1 menos alfa dividido por 2, que é esse segundo crítico. Tá? Então o bilateral ele tem dois valores críticos formando um intervalo, cada um podendo ser observado então desta forma. Tá? O teste unilateral à esquerda, né? Nós vamos ter nosso Z crítico, ou seja, a nossa média, nossa opção inicial é que ela é maior ou igual à inicial, né? Maior ou igual, ou seja, a região de H0 está aqui. Deixa eu até apresentar. Aqui é a nossa H0, aceitação, e os extremos a rejeição, né? E a nossa alternativa é que ela seja menor que, tá? E ela sendo menor que, vou botar uma coisinha aqui, né? Ela sendo menor que, né, esta região é a região de rejeição da nossa H0, ou seja, a aceitação da nossa H, tá? E ela vai ter um Z crítico. Esse Z crítico é menor que o Z de alfa, que é o nosso nível de significância, tá? O Z de alfa, que é o nível de significância. Tá? E o teste unilateral à direita, nós temos a situação então que a média ela é menor que a média dada, ou seja, a nossa H0 está nessa região abaixo de um valor Z crítico. Tá? Z crítico. Então, a região de rejeição é qualquer região que for valor que seja a maior, né, que Z1 menos alfa. Tá? Então, caso o valor observado for maior que esse valor de Z crítico, tá? Nós vamos ter aí a região de rejeição, ou seja, aceitação da hipótese alternativa. Tá? Então, vamos lá e verificar como isso decorre-se, né? Vamos só fazer aqui, pegar bonitinho a nossa expressão do Z observável, né? Que a gente vai precisar muito dele para a gente conseguir fazer essa comparação. Tá? Então, x médio menos a média populacional dividido pelo desvio vezes a raiz quadrada de n. Tá? Então, vamos lá para um primeiro exemplo. Um fabricante de lajotas, tá, de cerâmica, introduz um novo material em sua fabricação e acredita que aumentará a resistência média, que é de 206 kg. Ah, então a lajota deles apresenta uma média de 206. A resistência das lajotas tem distribuição normal com desvio padrão de 12. Tá? Retira-se uma amostra de 30 lajotas, obtendo média de 210 kg, ao nível de 10%, então nível de 10% de significância, né? Pode o fabricante aceitar que a resistência média de suas lajotas tenha aumentado? Tá? Então ele acredita que inserindo esse novo material, a resistência média aumentaria. Ele foi lá, coletou 30 amostras e obteve uma resistência de 210, tá? Que é maior que a média. Tá? E a gente precisa verificar se realmente essas vezes a resistência dessas lajotas aumentaram ou não. Então, qual é a nossa hipótese inicial? Tá? A nossa hipótese inicial vai ser que a média é maior ou igual a 206. Tá? E isso quer dizer que a resistência realmente aumentou, tá? Se ela for maior ou igual a 206. A nossa hipótese alternativa é a contrária, né? A hipótese alternativa vai ser que a média, na verdade, ela é menor que 206. Tá? Menor que 206. Nós vamos precisar, então, do nosso
valor observável, tá? Para conseguir fazer essa distribuição. Vou só fazer aqui, mas esse caso se trata de um teste unilateral, né, à esquerda, né? Ele se trata de um teste unilateral à esquerda. Então nós temos esta representação aqui. Tá? Ele está afirmando que o nosso valor ele vai ser abaixo de um valor de Z crítico. Né? Vou fazer a representação aqui. Nós temos a média sendo de 206. Tá? Nós vamos ter que 10% ele está situado nesta região. Tá? Nós temos 10% sendo situado nessa região aqui, que é o nosso nível de significância. Tá? Se o valor observável cair dentro desta região, a gente aceita a hipótese inicial, caso contrário, a gente determina, né, o nosso valor como hipótese alternativa, que seria esta região aqui. Tá? Então, o que nós vamos precisar? Né? Precisamos calcular o Z crítico também. Né? O Z crítico, que é este ponto aqui, ele vai ser o Z igual ao Z do valor de alfa, ou seja, o Z, vou colocar aqui o Z crítico, Z de 10%, que é 0,1. Tá? A gente vai ter que procurar esse Z crítico. Lembrando que a gente vai trabalhar com a distribuição normal, então em valores de Z, né, esse valor aqui é o zero. Né? Só para a gente recordar isso. Tá? Então, para 10%, o nosso Z crítico, vamos pegar a nossa tabelinha. Tá aqui. Né? Para 10%, nós vamos ter 0,01, 10%, cadê aqui meu canetinha? Tá? 10%, 0,1. O valor mais próximo é este daqui, né? O 0,01003, né? O mais próximo do 0,1, que é o menos 2,8. Eu não tenho exatamente 10%, tá? Tenho 0,003. Então, menos 1,28. Tá? Então, nosso Z crítico é menos 1,28. O que isso quer dizer? Né? Que se a nossa média, a nova média obtida, né, que é o nosso valor observável, ele for menor do que menos 1,28, a gente vai cair nessa rejeição, né, nessa nossa área de rejeição da hipótese inicial, tá? E na área de aceitação da nossa hipótese alternativa. Né? Se ele for maior que menos 1,28, nós vamos cair na região da nossa hipótese inicial. Tá? Então a gente vai precisar aqui do nosso valor observável. Né? Então o nosso Z observável ele vai ser dado por x média, a média amostral, menos a média populacional, dividido pelo desvio padrão, vezes a raiz quadrada de n. Né? Neste caso, nós temos que a média amostral é de 210, menos a média populacional, que era de 206, dividido pelo sigma, que é 12, vezes a raiz quadrada do número da amostra, que no caso são 30 lajotas. Tá? Então nós temos que o nosso Z observável ele vai ser dado por menos 4 sobre 12 vezes a raiz de 30.
o que vai gerar para nós um valor aproximado de menos 4 dividido por 12 vezes a raiz quadrada de 30, vezes a raiz quadrada de 30, menos 1,826, tá? Então esse é o valor do nosso Z observável, tá? Deixa eu só fazer uma conferência para ver se é isso mesmo. É isso mesmo, tá? Então, menos 1,8286. Bom, o que isso quer dizer? Vou reconstruir aqui a nossa curva normal, né? Na nossa curva normal, com um grau de significância de 10%, a nossa média é zero, né? A distribuição Z. Nós temos que o Z crítico, né? Que é o Z, onde eu apresento 10% de significância, tá? Ele acontece no menos 1,28, tá? Se eu estiver, então, com um valor, vamos escrever aqui, se a nosso Z observável, né, o nosso Z observável, ele for maior que menos 1,28, eu estou trabalhando dentro dessa região, que é a região do nosso H0, hipótese inicial. Realmente aumentou, né? Se o nosso Z, vou colocar aqui, aceito, né? Aceita-se H0. Ela é maior que o valor desejado, né? Caso o Z observável for menor que menos 1,28, a gente vai cair na região abaixo, que é a região do nível de significância, que é essa região em verde, que é a nossa hipótese alternativa. Tá? Então, nesse caso, eu rejeita-se a H0, tá? E aceita-se a hipótese alternativa. Tá? Então, no nosso caso, deu menos 1,826. O que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso Z observável, ele está aqui, ó, nosso Z observável. Ele está abaixo, ele está dentro desta região, na qual é a região da hipótese alternativa. Tá? Então, logo, né, rejeita-se H0. Tá? O que era H0? H0 é que a gente esperava que a média, né, a resistência média, tivesse aumentado. Ela fosse maior que 206. Nesse teste, né, com 90% de confiança, né, a gente mostra que não, né, não houve aumento, tá? Não houve aumento na resistência média. Certo? Não houve aumento na resistência média, ou pelo menos não podemos afirmar que houve aumento na resistência média, tá? Vamos fazer mais um. O Inmetro ajuda a fiscalizar a qualidade dos produtos. Esse órgão é responsável, por exemplo, por verificar se o conteúdo de um pacote de determinado alimento tem o peso declarado na embalagem. Isso é bastante importante, uma vez que, sem o Inmetro, seria bem mais difícil punir as empresas que não cumprem as especificações da embalagem. Caso esse evento ocorra, o órgão está autorizado a aplicar multas aos fornecedores. Considere uma empresa que vende pacotes de café com indicação de 500 gramas na embalagem. O Inmetro deseja verificar se os direitos do consumidor estão sendo feridos
Então faz uma amostragem aleatória com 16 pacotes e obtém um peso médio de 450 gramas, tá? do produto contido na embalagem. Sabendo que a variância sigma ao quadrado é igual a 100 gramas ao quadrado, determine se os pacotes têm ou não 500 gramas, tá? Com uma significância de 5%. O Inmetro deve multar esse fornecedor? Né? A pergunta é essa. Né? Então vamos analisar aqui. Qual que é a nossa hipótese inicial, a nossa H0? Nossa hipótese inicial é que a média ela seja igual a 500 gramas. Tá? Logo, a hipótese alternativa é que a média seja diferente de 500 gramas. Certo? Então, nós temos aqui um teste bilateral. Do que se trata o teste bilateral? Teste bilateral, nós teremos um nível de significância, nível crítico abaixo, que é o alfa dividido por 2, e um nível crítico acima, que é o alfa também dividido por 2. Tá? Neste caso, ele falou que o nível de significância é de 5%, então nós teremos aqui 2,5% na parte de cima e 2,5% na parte de baixo, totalizando os 5% de significância, que é o índice de rejeição. A H0 vai estar dentro desta região, né, a região da H0. Aqui, então, seria a região da nossa hipótese alternativa, né, que é diferente. E ela corresponde a 95%, que é o nosso confiabilidade, né, o nível de confiança que nós estamos dando. O que nós precisamos verificar? Né, se o nosso Z observável ele está dentro desses Z críticos. Tá? Se ele estiver dentro desse intervalo, ele está na região de H0. Se ele estiver fora, ele está na região de HA. Tá? Bom, como a gente vai achar esses Z críticos? Né? No caso da binomial, né, da bilateral, o primeiro Z crítico, esse Z crítico aqui de baixo, ele é dado por Z de alfa dividido por 2, ou seja, o Z de 2,5. Tá? Então, o Z de 2,5 é o Z de 0,025. Tá? Esse é um Z crítico. O segundo Z crítico é o 100%, né? Menos os 2,5. Tá? Então, a gente está procurando aqui o Z de U menos alfa dividido por 2. Que neste caso vai ser o Z crítico igual a o Z. Opa, ali eu coloquei 25, mas na verdade não é 25. É o Z de 0,025. E o nosso outro Z crítico é o do 0,975. Tá? Esse valor já é conhecido por nós, né? A gente já verificou ele anteriormente. Tá? Se a gente for lá na tabela, o de 0,025, 0,025, ele está por aqui, ele está aqui. Tá? Ele é o menos 1,96. Tá? A gente viu que eu falei para vocês guardarem esse número. Né? Então, o Z crítico de menos 1,96 e o para 0,975, né? Ele vai dar o mesmo valor, só que positivo. Quer ver? 1,9, ele está aqui, ó, 5. Tá? Ele bate certinho com o oposto. Então, 1,96. Tá? Então, a gente tem o nosso intervalo de aceitação da H0
de menos 1,96 até 1,96. Ou seja, né, se o nosso Z observável, que a gente ainda não calculou, né, se o nosso Z observável ele estiver entre menos 1,96 a 1,96, tá? Nós aceita-se H0, ou seja, no nosso caso, H0 é que a média é igual a 500 gramas. Tá? Agora, se ele for, o nosso Z observável, ele for menor que menos 1,96, ou nosso Z observável for maior que 1,96, a gente rejeita H0. E ao rejeitar H0, a gente está dizendo que a média é diferente de 500 gramas. Tá? Então vamos calcular aqui o nosso Z observável. Z observável, ele vai ser dado pela média amostral, que é 450, menos a média populacional, ou afirmada pela empresa, que é de 500, dividido pelo desvio padrão, que no caso, lembrando, né? Aqui é a variância, o desvio padrão é a raiz disso, então o desvio padrão é 10, vezes a raiz quadrada do número da amostra. No caso, a amostra foi de 16 pacotes. O nosso Z observável, ele vai ser igual a 50 dividido por 5, né, ou menos 50 dividido por 5, menos 50 dividido por 10, desculpem, né, dividido por 10, vezes 4. Tá? Menos 50 dividido por 10 vezes 4, que vai resultar para a gente em menos 20. Tá? O que quer dizer menos 20? Menos 20, ele está situado bem aqui embaixo, né? O nosso Z observável, ele está aqui bem aqui embaixo, né? Muito distante da região de H0, né? Ele deu menos 20, ou seja, como nosso Z observável ele é menor que menos 1,96, nós rejeitamos H0, tá? Logo, a média é diferente de 500 gramas, tá? Não só diferente, ela é muito menor que 500 gramas, tá? Então a pergunta que nós tínhamos: o Inmetro deve multar esse fornecedor? Sim. Tá? O Inmetro tem base para poder estar realizando. Sim, o Inmetro tem base para fazer essa notificação. Né? O Inmetro deve multar o fornecedor. Tá? Então, pessoal, basicamente é tomar o cuidado para fazer esses cálculos, determinar essa região, né, da hipótese inicial e das hipóteses alternativas, calcular o valor do Z observável e ver em qual região ela se encontra. Certo? O pré-aula fica por aqui. Agradeço a todos até o momento e aguardo vocês na nossa aula. Grande abraço, fui!